Graças a Deus, estamos aqui então para nós termos aqui a nossa aula de missiologia. E o desafio é grande. O desafio é que nós temos que terminar essa aula hoje e essa aula ser um sacrifício diante de Deus em favor da nossa obra de missões aqui no Colorado. Deus tem que perceber que nós estamos nos preparando para sacrificar. Você sabe que lá no Velho Testamento, o sacrifício ele começava justamente quando nascia o bezerrinho. Nascia o bezerrinho, aí o pecuarista, ele falava, esse daqui é o que vai ser cevado para ser levado ao templo. Então logo lá que ele abria a madre, pegava ele, era o primogênito da vaca, por ser o primogênito do gado, ele já era separado dos outros e ele era cuidado durante todo o tempo para que ele pudesse ser levado no dia do sacrifício. Os judeus eles tinham que oferecer sacrifícios pacíficos, ofertas pacíficas, holocaustos, ofertas pelo pecado. Essa aí o estabelecimento da lei. Quer dizer que não era de última hora. Puxa, está chegando a hora de eu ir lá para o templo e eu tenho que levar um sacrifício de qualquer maneira e vou lá no curral e mandar o servo lá, pega qualquer um lá. Não. Tinha aquele que é o cevado. Jesus faz referência a ele na parábola do filho pródigo. O que ele diz? Vai lá e pega o bezerro cevado. Por que o bezerro cevado? Porque ele tem que ser oferecido em sacrifício pelo pecado, pelo pecador. Vocês sabiam disso? Quando você lê a parábola do filho pródigo, você passa por cima disso. Por quê? Porque o pai de família vai oferecer o bezerro cevado em favor da alma do filho pródigo que está voltando. Então, ao invés de ficar o filho morto no mundo, o que faz o pai de família? Mata o bezerro cevado. Chegou a hora. Então, nós vamos ter um culto de missões daqui um mês, segundo domingo de maio. Nós temos que fazer o quê? Cevar o bezerro. Preparar esse culto de missões agora. Não esperar chegar na última hora de improviso a gente fazer. Aliás, Deus recebe muito trabalho de improviso, muito trabalho de última hora, muito assim, a toque de caixa, e poucos trabalhos de planejamento, poucos trabalhos. Só que se você ler o Velho Testamento, aliás, se você ler o Novo Testamento, esse negócio do improviso não é muito com Deus, porque o Cordeiro de Deus está morto desde quando? Desde a fundação. Desde a fundação do mundo. Então aquele homem pendurado na cruz, sangrando até a morte, ele é parte do projeto de Deus, do planejamento de Deus, desde a fundação do mundo. Nada de improviso. Então quero convidar os irmãos a vocês refletirem junto com o professor nessa noite, justamente nesse nosso sacrifício que nós vamos oferecer a Deus aqui. É possível? Sim, é bem possível. Nós vamos ter um curso de missões? Vamos. Todo setor vai ter um curso de missões? Sim. Mas quais desses setores, dessas congregações está se preparando para sair do status quo? Vou escrever aqui para vocês, ó. Status quo. Essa palavra status quo significa as coisas do jeito que estão. Deixa como está para ver como é que fica. Status quo. Como que está? Está assim. Pelo menos por onde eu tenho participado. Está assim. O Ministério do Belém tem uma diretoria de missões. Essa diretoria de missões tem um secretário de missões que fica alocado na sede. Esse secretário de missões ele tem contato com os outros secretários de missões em cada congregação. Cada congregação faz o culto de missões no segundo domingo. Chega no segundo domingo, coloca umas bandeiras, canta uns hinos, tira umas ofertas, faz uma pregação e acabou o culto. Está assim. Está assim, não modifica muito, garanto, não modifica muito. Se modifica alguma coisinha, uma peça de teatro aqui, aí passa um filme, dá um relatório do que está acontecendo lá na Somália, alguma coisa que está acontecendo lá na terra do meio-dia, aí passa um filme, dá um relatório, ora se recolhe as ofertas, ponto final. É assim, esse é o status quo. E é bom esse status quo porque ele não vai exigir de mim muita coisa. Eu posso manter do jeito que está para ver como é que fica. Como que fica? Vai ficar como está. Agora dá para fazer alguma coisa diferenciada? Dá. Quem vai fazer? Vocês.
Vocês vão fazer algo diferenciado. Pensa só. A Assembleia de Deus ela tem todos os departamentos: mulheres, varões, crianças, adolescentes e ministério. E a Assembleia de Deus ela ainda tem escola bíblica dominical com sala para mulheres, varões, adolescentes, jovens, crianças e novos convertidos. E a Assembleia de Deus ainda tem culto de doutrina, culto de campanha, e culto de Santa Ceia, e culto das irmãs, e culto dos adolescentes, e culto dos jovens, e festividade. Tem ou não tem? Sim. Tem. A Assembleia de Deus já tem tudo. Ela está aparelhada. Agora, o mesmo que a gente tem aqui, as outras igrejas históricas têm também. Igrejas históricas são aquelas igrejas que vieram do tempo da Reforma. E o que acontece com elas? Elas são igrejas familiares. As pessoas raramente se convertem a elas. O que acontece? Vão batizando os seus filhos, aí vai casando, as filhas casam com alguém que traz para a igreja, ou então o rapaz casa com a moça que leva para a igreja. Então nós estamos aqui fazendo trânsito entre nós mesmos. E nós temos isso aqui como status. O que é preocupante? O preocupante é que continua nascendo milhares e milhares de pessoas por dia e que tudo está crescendo perto de nós. Tudo está crescendo. A criminalidade está crescendo, certo? O narcotráfico está crescendo, certo? A corrupção está crescendo, certo? O número de abortos está crescendo, certo? O número de divórcios está crescendo, certo? Então a iniquidade está se multiplicando muito. E o que está acontecendo com o amor de muitos? Esfriando. Aonde se multiplica a iniquidade, o amor esfria. Só que em contrapartida, onde o amor esquenta, a iniquidade diminui. E aqui chega a hora de eu falar de um homem chamado Charles Finney. Vocês conhecem a história de Charles Finney? Alguém ouviu falar? Charles Finney. Bom, Charles Finney ele fez parte do grande avivamento dos Estados Unidos. O que acontece? Ele era um advogado ateu, crítico da religião. Ele não acreditava na religião. E de tantos crentes evangelizarem Charles Finney, ele falou: eu vou agora escrever um livro mostrando que Jesus é a maior farsa que jamais existiu. E realmente, para isso ele falou: então eu vou ler a Bíblia e vou usar a Bíblia, vou provar através da Bíblia que Jesus é um mito, uma lenda, uma farsa. Sempre houve essa tentativa e sempre vai haver de desacreditar Jesus. O que aconteceu com Charles Finney? A Bíblia o converteu. Ele lendo a Bíblia, ele ficava convencido de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que o ateísmo estava errado. Chegou uma hora que ele passou a rejeitar casos de advocacia porque ele tinha que mentir para continuar sendo advogado. Ele não conseguia ser um advogado honesto. Ele tinha que argumentar, ele tinha que ganhar a causa de qualquer maneira. Senão, não. Só que a Bíblia já não estava mais permitindo isso. Chegou uma hora que ele se trancou dentro do escritório dele e ele aceitou a Jesus secretamente. E ficou com vergonha de dizer para todo mundo que agora ele era crente. Só que chegou uma hora que se cumpriu aquilo que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Teve uma hora que não teve jeito. Descobriram que Charles Finney era crente. Qual a alternativa dele? A alternativa dele era se converter. Se converteu. E aí ele notou que a moralidade dos crentes estava muito baixa. Que o problema não era Cristo. O problema é que os crentes não eram comprometidos, não eram convertidos. Eles eram muito envolvidos com o mundanismo. E por isso Charles Finney ele começou a pregar. E os sermões deles eram sermões voltados para chamar para conversão mesmo. Mudança de vida, mudança de padrões de comportamento. E Deus operou através dele, através das pregações dele, em que casas de jogos começaram a ir à bancarrota. Ao invés das pessoas irem para as casas de jogos, iam para a igreja para ouvir o Charles Finney. As boates começaram a esvaziar, quer dizer, aquelas casas de mulheres, casas de diversão, casas de tolerância, começou a perder clientes, porque não dava para o cliente ir para o culto do domingo de manhã e ir para a casa de tolerância à noite. Não dava. Aí as prostitutas começram a notar que os seus clientes estavam faltando. E as prostitutas começaram a ir para a igreja também. E as tabacarias começaram a ter prejuízo. Por quê? Porque o pessoal parou de fumar. E as adegas, prejuízo. Por quê? O pessoal parou de beber. Isso aí causado por pregadores. Porque Charles Finney formava pregadores também.
Como ele queria que as pessoas dessem uma demonstração pública de fé, ele criou o banco do arrependimento. E esse banco do arrependimento é onde as pessoas que queriam aceitar a Jesus saíam do meio do povo e iam lá demonstrar penitência, arrependimento. Ficavam ali. E o Espírito Santo caía. Ele escreveu um livro chamado Graça Abundante para o Maior dos Pecadores. É o nome do livro dele. Graça Abundante para o Maior dos Pecadores. E o que ele fez? Ele criou uma metodologia de trabalho. Era um método, era um jeito de trabalhar. Não deu 100% certo. Nenhuma estratégia que você usa é infalível. Sempre tem um problema por ali. Mas deu muito certo. Não deu totalmente certo, mas deu muito certo. Com o passar do tempo, as pessoas que tinham só tido um banho de emoções, porque tem muita gente que só toma um banho de emoções, essas pessoas voltaram às antigas práticas, mostrando que não basta ter uma estratégia humana, não só uma metodologia, tem que acontecer um avivamento, alguma coisa a mais deve acontecer. Então o que acontece? Tem que haver uma reação do reino de Deus, nós temos que reagir. Se a gente aceitar as coisas como um status quo, do jeito que está, vai ficar do jeito que está para pior, porque quando se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, e vai. E se você quer viver num mundo frio, isso é preocupante. Se você quer viver numa igreja fria, isso é preocupante. Se você quer ser um crente frio, isso é preocupante. Isso é preocupante, porque chega uma hora que fica entediante ir para a igreja. Chega uma hora que fica monótono ir para a igreja. E chega uma hora que a tentação de ficar em casa vai se transformar em tentação de ir para o mundo. Então a gente não pode dar essa colher de chá. Eu quero convidar vocês aqui a lerem Jesus tratando do assunto das missões e propondo uma estratégia. Então está lá em Mateus capítulo 22, a parábola das bodas. Aqui é Jesus tratando da matéria de missões. Se os irmãos quiserem acompanhar bem o nosso raciocínio, ontem estive lá na sede ministrando para os nossos irmãos também. Deus está abençoando, está chegando mais gente. O Espírito Santo está se manifestando. As aulas de teologia têm se mostrado que elas são uma aula de avivamento, porque o assunto ele exige isso. Esse assunto aqui é o coração de Deus, é Deus trazendo o coração dele aqui, é Deus abrindo o coração. Deus está abrindo o coração dele para esta sala de aula. É isso que ele pensa, é isso que ele sente. Aí nós estamos tratando, nós fomos ontem lá até o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, quando Paulo vai entrar em Corinto, depois capítulo 19, quando Paulo vai entrar em Éfeso, e hoje eu estou trazendo para os irmãos aqui justamente do que a gente estava tratando lá ontem, a necessidade da igreja se envolver com missões. E quem é que vai envolver a igreja em missões? O departamento. Nós temos um departamento de missões, nós temos um secretário de missões, nós temos uma diretoria de missões, nós temos um culto voltado para isso. Esse departamento tem que envolver toda a igreja, porque é o assunto de todo mundo. E como que faz para envolver todo mundo num assunto que não é tão legal assim? Como que você faz? De uma maneira estratégica. Vamos ver o Senhor Jesus tratando do assunto. Como que ele trata? Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino do quê? Dos céus. Então, missões é a maneira que Deus tem para trazer o reino dos céus para nós aqui. A gente não chegou nos céus ainda, mas dá para trazer os céus. Dá para trazer os céus para nós. Como que se traz os céus? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Portanto, é consciência de reino. Nós temos que criar na nossa igreja consciência de reino. Porque qual que é a oração que Jesus nos ensinou? Venha a nós o seu reino. E por quê? Lá no livro do Apocalipse fala, porque ele nos fez reis e... Fez ou não fez? Fez. Mas tem rei sem reino? Não tem. Nós não estamos no reino das trevas. Nós estamos no reino de Deus, no reino de Cristo, no reino dos céus, no reino da luz. Mas nós temos que trazer o reino. E como que a gente traz o reino? Jesus explica aqui, tendo essa consciência, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Quem são os servos que chamam os convidados? Nós. Somos nós que temos que chamar as pessoas para participar das bodas.
Não é de um velório, não é de um momento fúnebre, é de uma celebração, bodas. Mas o que eles fizeram? Eles não quiseram. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Você vê, ele mandou o primeiro chamado. Aí eles disseram: não vamos. Faltou melhorar a divulgação, faltou envolver mais, faltou mostrar o que é que já está pronto. Aí na parábola, Jesus mostra que está pronto. Está tudo preparado, tem jantar preparado, boi, cevado estão mortos, tudo já pronto. Vinde às bodas. As pessoas que virão já vão encontrar. Olha como que nós começamos a argumentação com vocês aqui. As pessoas que virão, meus irmãos, para vocês aqui, eu quero que vocês pensem focado Colorado. Colorado. Esquece o restante. Colorado. As pessoas que virão já encontrarão igreja, banco, músicos, departamentos, tudo montado. Eles não vão ter que fazer outra coisa, a não ser sentar para poder receber a palavra. É só isso. Eles vão vir como? Eles vão vir como convidados seus. Convidado seu, convidado do Senhor, convidado seu. Eles têm que se sentir convidados, não intimados, não é intimação. Opa, eu sou aqui o procurador de justiça, aqui eu vim entregar para você uma intimação aqui. Não é isso. Oficial de justiça dando uma citação. Porque tem vez que crente se comporta assim. Vai fazer um convite para um amigo, um colega, um conhecido, intima ele como se ele fosse ali um condenado à morte. Não, trata ele como convidado. Trata como convidado. É um trabalho aqui que ele está pensando em treinamento de missões. A pessoa tem que se sentir convidada. E para ela se sentir convidada, diz o seguinte: já está tudo pronto. Está tudo preparado. Sabe esse trabalho que o nosso pastor Davi ele procura fazer uma vez por ano conosco aqui, do culto do amigo? Sabe que tem pastor que não compra ideia? Tem pastor nosso, dirigente nosso, que não compra ideia. E como a gente sabe que não compra ideia? Porque a igreja nem ficava sabendo. A igreja local não ficava sabendo. Aí fica difícil. Sabe aquele negócio do fogo amigo? O cara vira o canhão dentro do quartel e mata o colega ali? Fogo amigo, eu tenho que identificar. Não. Só que esse culto do amigo é para acontecer uma vez por ano? É para acontecer uma vez por mês. Quando? No dia do culto de missões. Quem que é o líder de missões dessa igreja aqui, do Colorado? Luciano. Irmão Luciano, cadê o irmão Luciano? Não está aqui? Vamos convidá-lo? Ele é o secretário de missões? É o líder de missões. Líder de missões? É que ele é muito ocupado, né? O pastor Flávio falou. Já foi feito convite para ele, para ele participar de uma aula dessa de missiologia. Né? Quem que é o segundo dele? O segundo dele é o Manuel. Né? Veja só a dificuldade que vocês vão ter que enfrentar. Por quê? Provavelmente é uma pessoa muito envolvida, uma pessoa querida, uma pessoa de confiança do ministério. Agora não está podendo participar conosco aqui, mas vocês estão. E isso aqui diz respeito a todos nós. Temos uma pessoa que a gente tem que trazer para a nossa aula aqui. Quem? Os responsáveis por missões. Porque se eles participarem, a gente vai conseguir fazer esse projeto aqui vingar para o próximo culto. Vocês conhecem ele. Conhecem muito bem ele, não conhecem? Ele conhece bem vocês? Então vocês já têm aí um convidado para trazer. O problema é que esses convidados aqui, mesmo estando tudo já pronto, o que eles disseram? Aqui, ó. Versículo 5. Mateus 22, 5. Porém, eles não fazendo caso. Acredita que tem pessoa que não se envolve com nada? Não se envolve com nada. Não faz caso. Foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quer dizer, não faz, não gosta de quem faz e mata quem faz. Esse aqui é o trabalho de missões. Isso aqui é verdade, Jesus. Isso aqui é verdade pura. Quem falou essa verdade? Jesus. E agora, o que faz? Vamos deixar como está para ver como é que fica. Como vai ficar? Pior. Vai ficar pior. Eu perguntei para um dos nossos irmãos aqui quantos membros nós temos aqui na igreja do Colorado. Aí ele me disse que, tomando ceia, nós temos aqui
cerca de 150 pessoas. São 150 cálices que são preparados, em média. Aí nós vamos perguntar o seguinte: a nossa igreja do Colorado comporta quantas pessoas? 300? Comporta? Comporta 300? Comporta. Já temos as 300 pessoas? Então nós temos que estabelecer uma meta. Nós vamos estabelecer uma meta. Essa sala de aula aqui vai estabelecer uma meta. Quem é aqui do Colorado? Quem é? Os demais irmãos são? Vai levar para lá. E você? Vai levar para lá. Conversa com o Duarte. Já sabe. O Duarte foi pego no pé, no meio do culto de doutrina. Leva para lá. E ele vai abraçar, hein? Quem mais? É de outra congregação. Então nós temos aqui sede, maneira, Colorado. Vamos estabelecer uma meta. Que meta que a gente vai estabelecer? Vamos ler aqui. Porém, eles não fazendo caso, foram cada um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei tem que tomar atitude de rei, meu irmão. Quem tem interesse no assunto tem que ter postura de rei. Eu estou interessado em saber o seguinte, e garantir o que o rei mandou. O rei ficou sabendo que mataram o servo dele. O rei ficou sabendo que ignoraram a ordem dele. Deixa assim mesmo, porque crente é assim mesmo. É século XXI, é pós-modernidade. O pessoal já está alcançado. Então não é rei, perdeu a coroa. Está engordando na cadeira. Se tem uma coisa que eu, como pessoa, falei para Deus, é o seguinte: Senhor, eu não aceito a receber um título sem o encargo. Só o título não interessa. Tem que ter o encargo, tem que ter a função, tem que estar fazendo realmente o que tem que ser feito. Senão, não. Aí o Senhor Deus deve ter ouvido, né? Porque não consigo parar, né? Até dormindo eu sonho que eu estou trabalhando, acredito. Até dormindo eu sonho que eu estou trabalhando, né? Mais ou menos igual o José, né? O José estava descansando e ele sonhou que ele estava na seara lá e o molho dele era maior do que o molho dos irmãos. Você pode sonhar isso? Pode, Deus te deu. Então o rei se comporta como rei. O rei, tendo notícias disso, encolerizou-se. Isso aqui chama-se indignação com as coisas do jeito que estão. Porque se o Senhor disser assim, olha, Senhor, hoje tem 150 pessoas tomando ceia, mas ainda existe 150 cadeiras vagas, o que tem que fazer? Encher essas cadeiras. Ser tomado de indignação. A igreja está trabalhando? Tá, a gente percebe, a igreja está trabalhando, os irmãos estão envolvidos aqui, no maneira deve estar assim também, a sede tem que estar assim também. Por quê? A gente tem que ser tomado de uma indignação com a indiferença dos outros. Uma indignação de que aquele trabalho que você dá tanta importância, que você coloca a sua vida ali, os outros despreza, persegue ou simplesmente esquece. Não, se esqueceu, aí você chama. Agora, se você fica ali, sabe, pasmado, sabe, uma pessoa pasmado, não adianta nada ficar pasmado com a cara de 9 horas. Você tem que mostrar que você está vivo, que ali você está tomando conta. O rei encolerizou-se. E você vai fazer o quê? Vai ficar indignado. Você fica indignado. Se você estiver se você aqui trabalhar ali na escola dominical e a sua turma tem 10 alunos e vieram 5, você fica indignado. Fica. Porque se você der desculpa e falar, estava chovendo, é feriado prolongado, você vai ficar com 4. Vai ficar com 3. Na outra você falta. A vida é a mesma assim. Alguns sorriem, outros choram de dor. Então a gente tem que fazer o quê? Fica indignado. O rei não ficou indignado? Ficou aqui, encolerizou-se. E aí diz assim, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Eu quero que vocês tomem aqui no sentido positivo. Existem aqueles que são destruidores da obra de missionário, da obra de Deus. Destruidores. Mas eu quero que vocês tomem aqui no sentido positivo. Já que eu estou recebendo uma afronta desse tamanho aqui, eu vou ser tomado de uma indignação, que eu vou levantar um exército. Aí exército aqui, quero que vocês pensem nessa palavra aqui. Equipe. Temos que levantar uma equipe de missões. Não pode ser só o secretário de missões. Não pode ser só um culto de missões.
Não pode ser só um domingo de missões. Você tem que ter muita gente envolvida, lá na sua igreja, lá na sede, aqui no Colorado, em qualquer lugar que vocês forem. A gente tem que levantar essa turma aqui, tem que saber onde que está esses 300 de Gideão. Não é possível que vira só música e tema de teatro. Tem que ter alguém aqui para poder fazer esse trabalho aqui. Agora, muitos que se envolvem com missões se sentem missionários abandonados pela própria igreja local, porque é muita indiferença. Se vocês têm aqui um secretário que está muito ocupado e ele só vai conseguir trabalhar no culto de missões lá em maio, vocês peguem na causa agora. Não precisa ser o líder não, mas tem que ser o apoio logístico. Tem que ser a equipe dessa pessoa aqui, desses primeiros, desse segundo, tem que ser. Sabe aquela indignação? O Davi falou assim, quem me dera beber daquela água que está lá na terra dos filisteus. Aí um dos soldados foi lá e pegou a água e trouxe para o Davi. Isso é que os senhores têm que fazer, as senhoras têm que fazer. As senhoras que cantam nas irmãs precisam levar esse fogo dessa parábola aqui lá para dentro do departamento das irmãs. Tem que levar para lá. Tem que tocar no assunto, mas com fé, com fervor, com vontade, com graça, com alegria. Falar, irmãos, vamos participar gostoso do culto de missões? Vamos. Quando? Começa hoje, nessa aula aqui. E esse culto de missões de maio começa hoje, nessa aula aqui. Como que faz? Não pode chegar no dia lá e cantar um hino totalmente aleatório, que não tem nada a ver com o tema. Você está jogando contra, meu. Sinto muito. Está jogando contra. Está alienado do espaço. Se participar do departamento de jovens, mesma coisa. Conversa com o líder. O senhor sabia que uma vez por mês, nesse setor aqui, tem um culto de missões, que é no segundo domingo? E que nesse domingo aqui a gente tem que participar de missões?